Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Pamela, sou taróloga. Essa vai ser a minha leitura geral dessa próxima semana para o signo de Áries. Lembrando que é uma leitura geral, então é só para quem ressoar mesmo com a leitura. Ela serve para Sol, Ascendente, Lua, Vênus e outros posicionamentos de Áries aí no seu mapa astral. Se você está vendo essa leitura para saber de alguém de Áries e percebe que a leitura é para você, pode ser para você também, você pode pegar a leitura como para você, então os papéis podem ser reversos aqui na leitura, se você está querendo saber de alguém de Áries. Bom, é isso, eu já embaralhei as cartas, eu uso o tarot de Waite em uma leitura que ela é mais intuitiva, assim, do que por método. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, vendo os meus vídeos. Bom, eu acho que é isso, os recadinhos são esses. Vamos para a leitura. Aqui. Áries, na próxima semana. Ok, deixa eu ver como fica aqui na tela. Só um minutinho. Bom, eu vejo uma situação aí, para quem vai ressoar com a leitura, uma situação que pode ser meio tentadora até, com a carta do diabo aqui, então pode ser algum tipo de aprisionamento, aí vai todo tipo de aprisionamento, dependendo do que vai estar ressoando essa leitura, pode ser dependência emocional, pode ser vício, mas eu vejo aí alguma coisa que te aprisiona, alguma coisa que não está fazendo bem para os arianos ou arianas que estão ressoando com essa leitura, mas alguma coisa que ao mesmo tempo que não faz bem é uma coisa a qual você se sente preso ou presa. Eu vejo a necessidade de abandonar essa situação, com o 8 de copas aqui, logo depois da carta do diabo. Essa questão de aprisionamento que eu falei foi por causa da carta do diabo saindo aqui na primeira linha. Então, para mim, ela se refere muito assim, o diabo, quando aparece nas leituras, geralmente fala muito de dependência emocional, ou qualquer tipo de dependência, uma coisa que a pessoa se apegou e a qual escraviza no dia de hoje. Eu vejo os arianos e arianas que estão ressoando com essa leitura precisando se libertar de algum tipo de escravidão a que se submeteram, em que se colocaram, enfim. O desejo de abandonar, a necessidade de abandonar é realmente com o 8 de copas aqui, que aparece para mim logo em seguida desse diabo. Com o imperador na sequência, eu entendo que abandonar essa situação que te aprisiona, seja ela qual for, te coloca em mais empoderamento. O imperador é a carta do signo de Áries nos arcanos maiores do tarô. Então eu vejo que a partir do momento que você escolhe abandonar certas situações que você entende que estão te aprisionando hoje, há um resgate do poder pessoal, você aparecendo na sua leitura, uma posição de poder, de autoridade, para mim autoridade sobre a própria vida. Ou pode ser também que para abandonar essa situação, que geralmente quando o diabo aparece é um apego muito grande, você vai precisar de muita força de vontade, muita força sobre si mesmo, porque realmente o diabo é uma carta de um apego muito, muito grande, e às vezes a pessoa começa a acreditar que ela precisa daquele apego que um dia ela não tinha. Então veja aí no começo dessa leitura já uma necessidade ou um renascer de um poder próprio aqui para os arianos e arianas, a partir do abandono de alguma situação que tem te escravizado, que não tem te feito bem. Eu vejo aqui com o 8 de espadas, logo na sequência, que não é fácil abandonar a situação, ela te dá medo não saber o que vem depois. Talvez você não tenha aí a consciência do grande poder que você tem que ter sobre a sua própria vida, que você já tem dentro de você. Às vezes algumas situações assim escravizantes, elas acabam tirando o nosso poder, ou a nossa visão do poder que a gente tem. O 8 de espadas, a pessoa está com os olhos tampados aqui. Então, eu vejo que ou você entrou nessa situação por medo e acabou se apegando a algo que hoje não te faz bem, ou você acredita que talvez nem consiga sair dessa situação, porque talvez você tenha perdido de vista o seu poder pessoal por ter entrado nessa situação, às vezes ter ficado muito tempo nessa situação. Então, o que eu tenho para dizer aqui com o 8 de espadas, o 8 de espadas é uma carta dos medos imaginários. Às vezes realmente acontece de quando a gente passa muitas vezes por uma situação, aquilo acaba se tornando nossa rotina e a gente não consegue ver além daquilo, mas as cartas estão dizendo que há esperança e a esperança está nesse resgate do seu poder próprio novamente. 10 de espadas é uma carta de finalização também, como o 8 de espadas.
mas é uma carta de finalização limite, como o 8 de copas. O 8 de copas aqui em cima, a pessoa ainda ela toma uma atitude de abandonar alguma coisa, então ela ainda tem algum poder de escolha sobre a situação. No 10 de espadas, é quase como se ela não tivesse mais escolha, porque a situação realmente chegou num limite, assim, onde não há mais o que fazer. Então, para os arianos e arianas que estão ressoando com essa leitura, se você realmente está numa situação que você sente que é o limite, que você não aguenta mais, o que as cartas estão indicando aqui nessa semana é que você pode se libertar disso, você tem o poder para se libertar disso. Você precisa acreditar novamente em você, você precisa acreditar que há novos horizontes, há novas alternativas. A carta do 10 de espadas geralmente é uma carta muito difícil no tarô, mas ela anuncia o recomeço do ciclo com o Ás de espadas. Carta número 1, voltando aí, só um minutinho, vou passar um carro aqui. Então, assim, são cartas muito difíceis. Essas duas cartas são muito difíceis, 8 de copas, 10 de espadas. 10 de espadas eu diria que é a mais difícil, mas elas anunciam, as duas cartas anunciam uma nova esperança. Talvez no momento atual você ainda não tenha esperança, você está com os olhos tampados para a esperança de um novo dia, mas essas duas cartas dizem que é logo após um ciclo difícil, há esperança de novos ciclos, há esperança de começar uma nova trajetória com os aprendizados dessa trajetória, o renascimento de um novo dia aqui, de uma nova fase de vida. Com o Cavaleiro de Paus, é uma carta de entusiasmo, de novos começos. Então eu vejo que o que quer que esteja acontecendo ou tenha acontecido que seja realmente difícil ou até escravizante, você até veja como escravizante, não roubou a sua alegria, a sua chama, a sua vontade de conquistar coisas novas, o seu poder pessoal. Então ainda há muita luz dentro de você, há muito entusiasmo com esse Cavaleiro de Paus anunciando aqui. O que dá para dizer aqui lembre disso, lembre do seu poder, lembre do entusiasmo, do desejo que ainda há dentro de você para você cultivar dias melhores. Como diz o 3 de paus aqui, o 3 de paus é uma carta de quem quer conquistar muito no horizonte, acredita em dias melhores, novos horizontes, quer conquistar mais coisas, já tem alguma coisa. Para mim, o que o Ariano e a Ariana têm aqui dentro deles, o que eles ainda têm aqui, além de tudo que eles podem ter conquistado na vida, claro, é principalmente a lembrança do poder que vocês têm sobre vocês mesmos, sobre a vida, a lembrança dessa autoridade, desse desejo, desse entusiasmo. Então, para mim, vocês podem contar com isso para sair de situações difíceis e acreditarem no novo dia. Eu tenho a Rainha de Paus aqui embaixo. Se eu fosse ver pelas cartas da corte, a gente tem nas cartas da corte do tarô, a gente tem o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Se eu fosse dizer que está evoluindo aqui do cavaleiro para a Rainha de Paus, eu diria que nessa semana ou nessa situação que vocês estão percebendo que é difícil, mesmo dentro dela ou saindo dela, ou a partir do momento que vocês saem dessa situação, vocês já conseguem perceber uma evolução em vocês. O que começa como um entusiasmo de conquistar coisas novas, de repente pode se transformar em poder pessoal aqui, em empoderamento, em autoestima, que é o símbolo da carta da Rainha de Paus. Então eu vejo vocês realmente aí acreditando que há possibilidade, acreditando no novo, acreditando que dá para sair de algo difícil, contando com o poder pessoal de vocês, com o entusiasmo de vocês. A partir do momento em que vocês realmente decidem que uma situação acabou e não funciona mais, vocês resgatam a energia interior de vocês, porque ao invés de se lamentar pelo que deu errado, vocês percebem que vocês aprenderam muitas coisas naquela situação e principalmente que vocês venceram a situação, uma situação difícil, um apego grande que talvez muitas pessoas não teriam coragem de abandonar. E a partir do momento que vocês abandonam, vocês retomam esse poder pessoal. Vocês se olham e falam, realmente, eu sobrevivi a muita coisa, eu abandonei muita coisa que muitas pessoas não teriam coragem de abandonar. Abandonei mesmo quando eu não queria, eu abandonei mesmo quando eu não acreditava, então eu tenho poder para passar por cima das situações adversas. Eu vejo nessa semana vocês retomando esse poder, tendo consciência disso. Não há nada que realmente aprisione vocês, não há nada que realmente tire o entusiasmo e a esperança de vocês, porque vocês sabem que o poder que vocês trazem é um poder que brota de dentro. Aí eu tenho o 10 de paus aqui, também é uma carta de finalização, uma carta de cansaço. Talvez vocês percebendo aí depois de sair de uma batalha, que tiveram de sair com a força do poder próprio, assim, tendo um pouco de cansaço, é natural isso. Então, se precisar, descansem. Mas não esqueçam do que vocês passaram, do que vocês viveram, das experiências adquiridas e acreditem, há um novo dia chegando. O 10 de paus também é um prenúncio de uma nova carta, o Ás de paus, número 1.
do naipe de paus no tarô. Então, realmente, tem um novo dia chegando. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás para que esse novo dia nasça. Vocês acreditam nisso, vocês conseguem conquistar isso se é realmente o desejo de vocês partir para algo novo, vencer situações difíceis, mas precisar descanse aí no meio dessa batalha. Bom, eu vou continuar aqui a leitura. Só um minutinho. Vou tirar mais 9 cartas para ver o que pode acontecer aqui. Ok. Certo. Embaixo do baralho eu não tirei da outra porção. O louco é realmente a carta do novo, da novidade no tarô, é se jogar no que é novo, assim, vencer com o velho, se libertar. Bom, na sequência aqui, como eu disse, tem essa questão do entusiasmo. Eu vejo isso novamente com o Cavaleiro de Copas aqui, a carta do idealismo, de viver pelos ideais. Então, realmente, independente de uma situação difícil aí que o ariano ou a ariana que está ressoando com essa leitura tenha saído, o coração de vocês continua intacto, ninguém conseguiu acabar com o entusiasmo de vocês, nenhuma situação conseguiu acabar com a possibilidade de vocês acreditarem que dá para viver pelos sonhos, dá para viver uma vida feliz, dá para ser legal com as pessoas, apesar do que vocês sofreram. Tem uma carta muito bonita aí que fala para mim de uma pessoa que está vencendo ou venceu uma batalha muito grande, mas continua acreditando em si, na humanidade, nos ideais. Muito bacana essa carta aparecendo aqui, esse Cavaleiro de Copas. Eu tenho a Roda da Fortuna, a vida girando, realmente uma etapa acabando para uma nova etapa começar. Eu tenho a Asa da Sacerdotisa, uma carta de intuição, então fala para mim, realmente acredite nos seus sonhos, acredite no seu entusiasmo e acredite na sua intuição. Você tem um poder interno muito grande aí para saber que caminho tomar. Para mim, você entende também que as coisas que você teve que passar, depois que você olhar de uma certa perspectiva, você vai entender que essas coisas acrescentaram em você. Então, por mais difícil que seja uma situação, quando você vence a situação, você consegue olhar com novos olhos e perceber o quanto aquilo pode te acrescentar, ou quanto aquilo era necessário para que você entendesse certas coisas para poder realmente viver aquilo que você sonha, porque você continua acreditando nos seus sonhos aí. 2 de ouros é uma carta de equilíbrio, às vezes tem que se balancear entre situações, então pode ser que encerrar uma situação não seja muito fácil para você, pode ser que logo após encerrar uma situação você fique aí numa situação que você tem que se equilibrar um pouco ainda entre o antigo e o novo, mas eu vejo você conseguindo fazer isso com 2 de ouros aqui. Aí eu tenho 4 de paus na sequência, a carta da celebração, então pode ser você se reunindo com pessoas para celebrar sua nova fase, por você ter sobrevivido a uma fase difícil, ou pode ser você mesmo comemorando que agora talvez você tenha se libertado de pessoas que não eram tão legais para você e agora você pode ficar só com as pessoas que são legais para você. Para mim também é uma carta de acreditar, de entusiasmo, então esse Cavaleiro de Copas, esse Cavaleiro de Paus, esse Imperador, que é esse ariano, essa ariana com muito poder pessoal, essa Rainha de Paus, que também para mim aqui é o ariano, ariana com muito poder pessoal, acredita em dias melhores, acredita em dias em que vão poder celebrar, se reunir com pessoas que celebrem junto com você. Então eu vejo aí esperança, eu vejo a possibilidade de você celebrar alguma coisa já essa semana com essa virada que você deu na vida, ou que você está dando na vida aí, a partir de abandonar certas situações para se dedicar talvez só aquelas que realmente ressoam aí com o seu coração, com seus desejos. Tem o 9 de paus, a carta do guerreiro ferido. Para mim é realmente uma carta assim que fala de aprendizado, de não desistir, de olhar para trás e ver tudo que conquistou e se achar que tem mais coisa para conquistar ainda, ter aquela certeza dentro de si que é capaz de fazer muito. Só cuidado para não chegar nesse ponto de cansaço extremo aqui. A próxima carta depois do 9 de paus é o 10 de paus, então se precisar, descanse no meio do caminho, dê uma parada aí, mas realmente celebre as suas conquistas, celebre a sua capacidade de resiliência, de sair de certas situações, de sobreviver a certas situações e continuar acreditando em si e nos seus sonhos. Aí eu tenho a Estrela. Estrela é uma carta de cura, uma carta de sonhos realizados. Para mim, é você ainda acreditando que você pode realizar seus sonhos, ou essa semana mesmo você até já conseguindo se curar de algumas situações difíceis que você passou. É uma carta que anuncia esperança, que anuncia que o que quer que você deseje, você vai realizar ainda, que talvez fechar um capítulo na sua vida e abrir outro
tá te colocando no caminho da realização desses sonhos. Pode já acontecer nessa semana alguma realização de sonho, você realmente entrar no processo de cura das coisas que você passou, você ser reconhecido, você ser reconhecida pelo seu trabalho ou pelas coisas que você conquistou, enfim. É uma carta muito boa, a carta da estrela é realmente uma carta de esperança, de cura, uma carta que diz que as coisas vão dar certo. O que quer que você tenha no seu coração, o que quer que você acredita, o que quer que você está lutando para conquistar, você vai realizar. Aí aqui embaixo tem a carta da justiça, é uma carta de karma, é uma carta das coisas equilibradas. Então eu vejo necessidade aí realmente depois de uma fase difícil tentar entrar numa sintonia de cura mesmo, de parar, de olhar para trás, de ver o que aprendeu. Mas também, como é uma carta de karma, ela fala assim, as coisas que você passou, as coisas que você viveu, por mais difícil que fossem, por mais duras que tenham sido, por mais difícil de se libertar que elas tenham sido, elas eram aprendizados que você precisava para começar uma nova etapa da sua vida. A espiritualidade, o que quer que você creia, nunca duvidou de você, sempre soube que você tinha força suficiente para passar pelas situações e quando você passasse por elas, quando você terminasse essa trajetória, essa espiritualidade, esse universo, o que quer que você acredite, sabia que você ia sair equilibrado, equilibrada, sabia que você ia sair curado ou curada, ia sair mais maduro ou mais madura. Então, tudo, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, estava num determinado plano, estava no plano do seu karma, estava no plano das coisas que você tinha que passar, que você tinha que aprender. A partir do momento que você conseguir sair da situação difícil, realmente se curar, quando você olhar para trás, você vai perceber que tudo que estava acontecendo estava te colocando no caminho do seu destino, mas tá aí, talvez você tinha uma certa experiência, uma certa maturidade até passar por essa situação aqui, que eu não sei qual é. A partir do momento que você vivenciou essa situação, conseguiu sair dela, lembrou do seu poder pessoal, é como se você subisse um degrau na vida, você é a mesma pessoa com os mesmos entusiasmos e sonhos, com o mesmo coração bacana aí, mas tendo um pouquinho mais consciência do seu poder, da sua capacidade de realização. E isso te coloca numa posição de realmente conquistar o que você deseja. Aí eu tenho 4 de espadas. É uma carta de meditação, ela está na linha aqui da sacerdotisa, que também é uma carta que pode se referir à meditação. Então, o que eu diria para você é, se você ressoa com essa leitura, foi realmente uma semana difícil, tem acontecido coisas difíceis das quais você tem que se libertar, toma um tempinho aí para descansar, para meditar. Lembra do que você passou, lembra dos seus sonhos, mas tira um tempinho aí. Esse guerreiro cansado aqui precisa descansar um pouco. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado alguém. Se você ressoa com a leitura, por favor, curta e compartilha e se inscreve no canal para me ajudar. E é isso aí. Até a próxima.